Foto beijando 3 mulheres, copo de cerveja na mão, Ancelotti certamente perdeu a linha no Carnaval do Rio de Janeiro. Ao lado de Ronaldo, Denilson e outros pentacampeões do Brasil, Ancelotti desfilou o estilo europeu na Sapucaí. Até tirou uma selfie com Sabrina Sato e teve em 3 cidades em 3 dias: Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto isso, Flamengo jogando, Botafogo jogando, Palmeiras jogando e até o Santos de Neymar jogando. E Ancelotti tinha que estar na arquibancada observando os jogadores, porque faltam só 4 meses para a Copa do Mundo. E os absurdos de Ancelotti são tantos que é até difícil separar o que é fake do que o que não é. E é por isso que hoje eu vou te contar tudo o que rolou nesse carnaval bizarro envolvendo o mundo do futebol em 2026. E no final eu vou dar a minha opinião brutal, se isso vai dar hexa ou se vai dar o maior vexame da história do futebol brasileiro. Alguns diziam que Ancelotti estava velho demais para curtir as anuâncias do Brasil. Com 65 anos e técnico da seleção brasileira, estamos a 4 meses da Copa do Mundo. E aonde o cara passou esses 4 dias? Passou o carnaval inteiro na folia. Sexta-feira foi em Salvador, no camarote da Brahma, trio de Léo Santana. E o Léo Santana parou o trio para gritar: Ancelotti, coloca o Neymar nessa seleção, pelo amor de Deus. E o Ancelotti, obrigado pelo conselho. Sábado foi em São Paulo. Abel Marques gritou no palco: a Copa depende de você. E Ancelotti apenas acenou e sorriu, pousando para foto. Domingo, marcou presença no Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí, camarote da Brahma novamente. E aí vem a cena icônica de Ancelotti com um copo de cerveja na mão, brindando com Ronaldo Fenômeno na resenha com Denilson e Vampeta Júnior. Até vazou um vídeo da mulher trocando o copo de cerveja de Carlo Ancelotti. Será que essa mulher sabotou o copo do Mister? Enfim, ele ficou de pé, tirou selfie com Sabrina Sato, deu um abraço no Matteo Berrettini e o resumo da ópera é que esse cara tá vivendo. E o detalhe, Ancelotti se tornou garoto propaganda da Brahma. Ele tá sendo pago pra estar ali. Não é só diversão, é trabalho do Mister também. Mas aí você pergunta, tá, e os jogos? E a observação de jogadores? Por que ele não tava assistindo o Neymar? Esquece, Ancelotti não viu nada. Enquanto tinha vários jogos rolando e Ancelotti tinha que estar na arquibancada para ver os possíveis novos nomes na lista da Copa do Mundo, adivinha onde ele estava? Bebendo cerveja na Sapucaí com Ronaldo. E a foto fake viralizou o mundo. Aquela de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo. Viralizou internacionalmente. A imprensa da Itália, Espanha e Inglaterra noticiou e chocou a todos no futebol mundial. E a CBF teve que emitir uma nota oficial desmentindo essa foto fake, para não manchar a imagem do treinador e nem da seleção brasileira de ter um treinador nessa bagunça. Mas sabe o que é pior? É que mesmo sendo fake a foto pegou, porque o comportamento de Ancelotti no carnaval foi tão absurdo que as pessoas acreditaram. 4 meses antes da Copa e o técnico tá festejando como se já tivesse ganho. E aí que vem a maluquice total. Neymar, o cara que sempre ganhou o atestado carnaval, o cara que sempre chegava atrasado nos treinos do Barcelona porque tava na Sapucaí, que ia pra folia lesionado no PSG, que virou meme por causa do carnaval, em 2026? Não foi. Isso mesmo, Neymar ficou em casa, em Santos, cuidando das filhas, e Bruna Biancardi foi pra Sapucaí sozinha, camarote VIP e com um look de R$36 mil. E em uma entrevista, a atual esposa do Neymar disse que o jogo virou. E completou, hoje ele ficou com as crianças e eu vim pro carnaval. Só que eu não vim pra curtir, e sim pra trabalhar. Bruna foi pro carnaval trabalhar enquanto Neymar ficou em casa com Mavi e Mel. O mundo virou de ponta cabeça mesmo. E olha o contexto, Neymar tinha jogo no domingo. O Santos meteu 6-0 no Velo Clube. Primeira partida do ano de Neymar voltando de cirurgia no joelho. E o cara escolheu ficar em casa se preparando. Neymar postou antes do carnaval: quem não gosta de carnaval é maluco. Alegria, mas ficou em Santos, dançou dentro do carro enquanto estava no CT. Postou vídeo, mas não foi pra folia. E aí você pensa, cara, o Neymar amadureceu. Mas tem um detalhe, Bruna foi pro carnaval sozinho, postando foto, ficou 1 hora na Sapucaí e voltou correndo pra Santos encontrar o Neymar e as filhas. Ela disse que foi a trabalho. Neymar reagiu nas redes sociais. Postou vídeo com a Mavi no colo e dizendo: olha quem foi pro carnaval ontem, a mamãe. A mamãe estava toda linda. Mas o que os fãs dizem é que o Neymar estava se mordendo de inveja. Quem queria estar lá era ele. E a torcida do Santos pirou, dizendo que o Neymar virou pai de família de verdade, dizendo que a Bruna tá dominando o Neymar. Mas a verdade é que ele parece ter amadurecido de fato. E tendo um compromisso, ele não iria se comprometer dessa maneira.
Ainda mais logo no seu retorno aos gramados, não dava para zoar no carnaval. E enquanto isso, Ancelotti, o técnico comandante da seleção brasileira, estava bebendo cerveja lá na Sapucaí. E outro que ficou se mordendo de vontade de ir pro carnaval certamente é Vinícius Júnior. Cria do Rio de Janeiro, se criou indo pro carnaval. Agora estava em Madrid, enquanto Virgínia Fonseca se tornou a rainha de bateria da Grande Rio. A namorada do Vinícius Júnior desfilou no carnaval com uma fantasia de 60 mil cristais, um costeiro de 12 quilos e o número 7 de diamantes no dente homenageando seu namorado Vini Júnior. E aonde o moleque Vini estava? Em Lisboa, jogando Benfica versus Real Madrid pela Champions League. Isso mesmo, enquanto Virgínia desfilava, Vinícius Júnior estava viajando para Portugal jogar uma partida na qual seria alvo de um dos maiores casos de racismo do futebol mundial. Mas ainda assim ele fez o papel de bom moço, mandou o café da manhã no quarto para ela, carta escrita à mão, tênis personalizado com as cores da Grande Rio. Virgínia postou tudo. E o que levou os fãs a acreditarem ainda mais que esse relacionamento vai pra frente é que Vinícius Júnior ligou pra ela de videochamada. Enquanto Virgínia estava muito nervosa antes do desfile, ele ligou e disse: "Isso é normal, amor, aquele friozinho na barriga gostoso antes de alguma coisa importante." Mas enfim, o grande ponto é que os jogadores da seleção estavam trabalhando. Vinícius Júnior jogando na Champions League, Rodrigo jogando La Liga, Rafinha jogando pelo Barça, Endrick destruindo na França, Estevão estreando no Chelsea, Neymar se recuperando e dando 6-0 no Velo Clube, enquanto os jogadores do Velo tentavam arrancar ele de campo a qualquer custo, todos trabalhando, todos focados. E o técnico festejando. Tem algo de errado aí, né? Porque se a gente olhar o calendário, a Copa do Mundo começa dia 11 de junho. Faltam 4 meses e Ancelotti tem uma lista de 18 nomes praticamente garantidos. Faltam 8 vagas. E dessas 8 vagas, pelo menos 3 são para atacantes. Gabriel Jesus, Endrick, João Pedro, Luiz Henrique, Pedro, Ryan, todo mundo brigando. Ancelotti teria que estar observando esses caras, viajando pelo Brasil e pela Europa, vendo jogos, conversando com os jogadores. Mas ele estava onde? No carnaval. E tem um jornal que resumiu perfeitamente. O Jornal de Brasília publicou uma coluna dizendo: "No carnaval de 2026, o mundo estava ao contrário e ninguém reparou." E escreveu o seguinte: "Carlo Ancelotti, que espera contar com o Neymar na Copa do Mundo, foi atrás do craque no carnaval entre a Sapucaí e a Bahia. E o Neymar foi procurar Ancelotti onde o técnico deveria estar, que era num campo de futebol em pleno feriado. Mas Ancelotti não estava lá, estava no carnaval." Mas aí você me pergunta, será que o Ancelotti está errado? Olha, vou ser honesto, Ancelotti tem currículo, 5 Champions League como técnico, campeão em 7 países diferentes, um dos maiores técnicos da história, e ele já disse: "Eu sei balancear entre trabalho e lazer. Eu não sou um maluco por trabalhar. Eu acredito que viver a vida é o ponto-chave." Talvez ele saiba o que está fazendo, porque esse cara é multicampeão. Talvez ele não precise estar em todos os jogos. Talvez ele tenha olheiros fazendo isso por ele e a sua experiência conte mais do que qualquer presença em gramado. Mas talvez o nível de futebol hoje em dia não aceite mais isso. As últimas seleções campeãs do mundo tinham o que em comum? Disciplina, foco e trabalho. A França de 2018 com Deschamps no estilo militar. Tudo desde os treinamentos até o horário de viagem, saída, chegada, tudo cronometrado e tudo planejado. A França foi campeã passando o trator por cima de todo mundo. A Argentina de 2022, Scaloni era obcecado. Viajava pelo mundo vendo os jogadores muito antes da Copa. Ligava para eles de madrugada para conversar sobre tática. E Ancelotti? Nesse momento tá no carnaval. Talvez o que o italiano quer é contrariar todas as estatísticas. Bom, a verdade é que talvez a única chance que tenhamos é de Ancelotti voltar o Brasil às suas raízes. É esse espírito maluco dele trazer de volta o joga bonito e retomar o estilo do Brasil que encantou o mundo. Não por ser um exemplo de disciplina, de foco, de trabalho. Tendo tudo isso, mas além disso, trazendo a magia e a irreverência do povo brasileiro. Porque afinal é isso que temos que se apegar, porque o Ancelotti passou o carnaval bebendo cerveja na Sapucaí, enquanto o Neymar estava em casa com as filhas. É o mundo de cabeça para baixo, meus amigos. E das duas, uma. Ou o Brasil vai para as cabeças nessa Copa, recuperando o joga bonito, levando Estevão, João Pedro, Neymar, Endrick, Vinícius Júnior, ou então tudo isso vai por ladeira abaixo e o Brasil toma uma lavada logo na fase de grupos. Bom, seja qual seja o resultado, Brasil campeão ou Brasil caindo na fase de grupos, vão lembrar do carnaval. Vão lembrar da cerveja da Sapucaí e vão lembrar que o Ancelotti estava fazendo festa enquanto deveria estar trabalhando. E aí,
Eu quero saber a sua opinião. Vai ser o maior vexame da história? O técnico mais caro do mundo festejando antes da Copa e fracassando? Ou esse estilo raiz do Ancelotti vai motivar os jogadores e todo mundo vai jogar sem peso para destruir a Copa do Mundo e ser campeão e trazer o tão sonhado Hexa? Bom, de qualquer maneira, o nome de Ancelotti está na história. Eu sou o JR, se você gostou de verdade do vídeo já sabe, se não gostou não tem problema, te espero no próximo, aquele abraço e tchau.